O meio atacante colombiano Índio Ramírez tem negociações com Goiás e no vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes não só a respeito dessas conversas, com a diretoria esmeraldina e também as suas principais características de jogo, seus números em sua passagem no América Mineiro nesta última temporada, por que não teve a sua opção de compra exercida no Coelho em Belo Horizonte e também sobre a sua lesão. Ele teve uma grave contusão ainda quando atuava no Bahia na temporada de 2021. Será que essa contusão já está 100%? A política também da direção do Goiás para a contratação de jogadores que tiveram um histórico recente de lesões mais graves. Enfim, quero conversar com vocês nesse vídeo hoje e uma concorrência do Júnior Barranquilla também da Colômbia para contar com esse excelente jogador no meio de campo. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje, por volta ali das 6 horas da tarde, quero postar a nossa análise também do jogo contra o Atlético Guaratinguetá, na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A última partida do Goiás, nessa fase de grupos, começa às 3h15 e eu vou fazer o pós-jogo aqui pra gente por volta das 6 horas, tá bom? Já pegando aqui esse gancho da partida na Copa São Paulo, eu quero fazer uma indicação para vocês apostarem nesta competição com o duelo do Verdão às 3h15. Uma vitória do Goiás lá na Sorte Golbet está pagando R$ 2,02 a cada real apostado. Um empate nesse compromisso, R$ 2,38. Uma vitória do Atlético Guaratinguetá, 3,45. Inclusive nesse jogo você pode abrir mais ainda o leque para as suas cotações. Por exemplo, se você acreditar que vai sair mais do que 3,5 gols, ou seja, mais do que 4 gols na partida, pagando R$ 2,71. Mais do que 1,5 gols, ou seja, mais do que 2 gols nesse duelo, pagando 1,18. Ambas as equipes marcam? Sim, pagando 1,62 e não 2,02 também. Então, várias outras cotações também que você pode aproveitar lá na Sorte Golbet, sem considerar as outras partidas da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por exemplo, boas cotações para o jogo entre Flamengo e Coritiba, um empate pagando 2,79. Teremos aí também, por exemplo, o Comercial de São Paulo e o Sport Recife, uma vitória do Sport pagando 1,75. Campeonato italiano com o Atalanta em campo, Campeonato espanhol, Copa da Inglaterra e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sorte Golbet e lembrando, nosso pós-jogo ali por volta das 6 horas da tarde, nessa segunda-feira. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação confirmada lá pelo repórter Mário Ramos no seu Twitter e também pelo meu parceiro Periquito Brisado lá no Instagram. Abre aspas, o Goiás negocia a contratação do meia Índio Ramírez, jogador colombiano de 25 anos, pertence ao Atlético Nacional da Colômbia e estava emprestado ao América Mineiro na última temporada. Fecha aspas, eu não consegui confirmar até quando vai o seu contrato no Atlético Nacional. Não achei essa informação em site nenhum, então não tem essa precisão para trazer aqui para vocês. Mas de fato ele ainda tem vínculo com a equipe tradicional do futebol colombiano por pelo menos uma temporada e meia, já que a intenção do Atlético Nacional nesse momento é negociar o jogador em definitivo. Ele que estava apenas emprestado nessas últimas temporadas, em 2020 no Bahia, 2021 também em Salvador, onde atuou muito pouco, e agora nesta última temporada de 2022 do América Mineiro. Foram 32 partidas no total, com 3 gols marcados e 1 assistente, sendo aí, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, ele acabou participando de 16 jogos, 2 deles apenas como titular, teve uma média de apenas 26 minutos dentro de campo e um gol marcado contra o Atlético Paranaense, um golaço lá no estádio na Arena Independência, e também uma assistência na disputa do Brasileirão. Vou até deixar o mapa dele de calor aqui aparecendo na Série A do Campeonato Brasileiro, bem pingado, poucas boas partidas com a camisa do América, inclusive fazendo a sua participação contra o Goiás aqui na Serrinha. Ele atuou 15 minutos naquele compromisso no dia 26 de outubro. Outro ponto também para a gente destacar é em relação ao seu contrato no América. Ele só estava emprestado, o Coelho não exerceu a sua opção de compra no final da temporada, tinha essa opção de compra em definitivo no caso do jogador. A diretoria do Coelho não enxergou com bons olhos. É um jogador que ainda é muito jovem, tem apenas 25 anos de idade. Algumas informações também vindas do futebol colombiano, inclusive até esse print que eu vou deixar aqui passando para vocês. O Atlético Nacional de Colômbia é uma página de torcedores mesmo, mas muito conhecida, tem mais de 11 mil seguidores lá no Twitter. O Twitter é muito difícil você ter seguidores, e também eles têm uma boa repercussão. Ele diz que o Atlético Nacional venderá o Índio Ramírez, muito seguramente, ou seja, com toda certeza, ou muito próximo ao Goiás. No caso, vai para um bom caminho no caso do Atlético Nacional, um espanhol aí meio diferente lá da Colômbia, mas basicamente isso, garantindo que ele será jogador do Goiás de maneira definitiva, uma compra, e também vai ser um bom caminho para o Atlético Nacional, negociando o jogador em definitivo após 3 temporadas consecutivas, repassando ele gratuitamente, em empréstimos aqui no Brasil, tanto no Bahia
Bahia quanto também no América Mineiro. Outro ponto também que muita gente vinha perguntando é sobre o interesse do Júnior Barranquilla. Essa informação, o Júnior Barranquilla também tradicional lá no futebol colombiano, uma informação mais ou menos de 11, 12 dias atrás, deu conta que existia sim um interesse das duas direções, né, das duas diretorias nesta negociação, até mesmo envolvendo a troca de jogadores. Mas a princípio essas conversas não foram para frente, né, porque senão já tinha aí pelo menos um desfecho. Essa notícia do Goiás acabou pipocando de última hora e tendo bem mais repercussão do que esse provável interesse do Júnior Barranquilla em contar com o jogador. De fato não vai ter muita diferença para ele, né? Principalmente na questão financeira. O jogador pode sim continuar aqui no futebol brasileiro, como ele já está desde 2020, ou retornar para o seu país natal, lá no caso na Colômbia, né? Onde esteve por último no ano de 2019. Outra questão também envolve a sua lesão. Ele teve que passar por uma grave cirurgia, ainda uma difícil, né, delicada cirurgia, após uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ainda quando defendia o Bahia em fevereiro de 2021. Ele teve que fazer aí, no caso, uma artroscopia e ficou cerca de 6 meses longe dos gramados, né, nessa sua recuperação. Não voltou também da mesma forma, né, como por exemplo em 2021. Ele participou de apenas 4 partidas quando atuava lá no Bahia. Agora em 2022 ele já não teve nenhum tipo de lesão no América Mineiro mais grave. Ele teve uma pequena torção no mês de maio, no mesmo joelho esquerdo. Na hora, né, a comissão técnica do América morreu de susto, né, porque pô, se o cara machucou no mesmo joelho, pode ser que seja algo mais grave, mas não foi. Ele logo retornou aos gramados, né? Tanto é que fez até um número expressivo de jogos nessa temporada pelo América Mineiro, sendo 32 atuações com 3 bolas na rede. Em relação às principais características de jogo aí do Índio Ramírez, eu gostaria sim muito de ver ele aqui no Goiás. Até cheguei a falar dele umas 2 vezes em indicações, né, de opções de camisa 10 à disposição do mercado. É um jogador que tem uma boa batida na bola, principalmente em chutes de longa distância, uma boa condução também. Ele parece aquele jogador de futsal que domina, tenta esconder a bola e limpa o mais rápido possível para a perna esquerda, né? Ele que é canhoto, tem 1,86 m de altura, sempre busca bastante arremates, né, de longa distância. Foi muito bem assim, principalmente no Bahia e lá no Atlético Nacional, onde teve algumas oportunidades, inclusive sendo campeão da Libertadores em 2016, né? Durante aquele ano foram 10 partidas com 2 bolas na rede. É um jogador também que se destaca na cobrança de faltas. Aqui no Brasil não foi um ponto forte dele, mas no Atlético Nacional alguns lances, né? Alguns gols dele marcados dessa forma e batidas de escanteio. No América Mineiro também, principalmente pelo lado esquerdo do campo, né? Aquele escanteio mais aberto, vindo do lado esquerdo, ele era o responsável da bola parada. No América Mineiro também, quando tinha a possibilidade, era o cara daquelas bolas mais alçadas, né? Dentro da grande área. Tem uma boa visão de jogo, bons passes também em profundidade e uma boa velocidade. Então é aquele jogador que nas características não é tão diferente do Marquinhos Gabriel. Acho que ele tem um pouco mais de qualidade, principalmente se a gente comparar a idade, né, dos dois jogadores. É um jogador que tem sim uma boa velocidade, costuma cair pelos dois lados do campo. Vou até deixar aqui para vocês um print dele aparecendo da temporada, deixa eu selecionar aqui, pelo Bahia, né, em 2020/21, aquele campeonato brasileiro, uma região bem central ali, bastante preenchida, caindo mais pelo lado direito do campo naquela Série A com o Bahia. E na Liga Colombiana, por exemplo, da temporada de 2018 com o Atlético Nacional, caindo bem mais pelo lado esquerdo. Já jogou no lado direito também, mas sempre sendo esse jogador centralizado. Apesar dele cair pelos lados, ele não fica só parado ali, obviamente, no meio de campo, dá uma mobilidade também pelas beiradas com o seu técnico, né, enfim, por onde estiver atuando. É um jogador realmente bastante versátil, gostaria de ver ele aqui no Goiás, pode fazer, por exemplo, as duas funções, né, como, por exemplo, um jogador mais armador, caso, por exemplo, ele jogue com o Dieguinho. Acredito que possivelmente o Índio Ramírez cairia naquela região central do gramado e principalmente mais pelo lado esquerdo do campo, deixando aquela beirada, né, do gramado do lado direito para o jogador que ocupa melhor essa característica, como é no caso do Dieguinho. Então acho sim um jogador muito esperto, esconde muito bem a bola, tem uma boa velocidade também quando precisa arrancar em velocidade e marca alguns gols, né? Tanto é aí no América Mineiro, ele marcou 3 gols, sendo um deles no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. No Campeonato Mineiro também ele marcou um gol contra o Uberlândia e, se eu não me engano, outro na Copa do Brasil, isso mesmo, contra o CSA, uma vitória por 2-0 dentro de casa. Então esse é o resumo geral, né, da carreira aí do Índio Ramírez, atleta também que já foi convocado para a seleção colombiana das categorias de base, né, no elenco sub-20 do Sul-Americano sub-17, sub-20, em 2017, né, participou de 6 partidas naquela ocasião. Ele que estava no elenco onde o Atlético Nacional foi campeão da Libertadores em 2016, passou também no Deportivo Pasto em 2017, Atlético Bucaramanga
Bucaramanga naquele mesmo ano, 2018 no ATEG Leones e voltou para o Atlético Nacional, participando de 13 partidas em 2018, mais 28 em 2019. Em 2020 chegou aqui no Brasil, né, no Bahia, com 11 partidas e 3 gols marcados, além de uma assistência, né, naquela reta final de Campeonato Brasileiro. Foi importante para evitar o rebaixamento do Bahia naquela temporada. Em 2019 ele trabalhou inclusive com o Paulo Autuori, onde ele acabou de ele perdeu um gol, né? Pode pesquisar esse lance aí na internet. Ele acabou de perder o gol e o técnico Paulo Autuori já substituiu ele. Foi basicamente uma última chance, né, do Índio Ramírez, melhor dizendo, aí na sua passagem no futebol colombiano, uma equipe tradicional, né, como era no caso do Atlético Nacional. Enfim, acho que renderia bastante aqui para o cenário do Verdão. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, né, para sempre ficar ligado nas nossas atualizações aqui no Goiás News, como por exemplo do pós-jogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior às 6 horas da noite, né? Acho que é noite já, né? 6 horas. A gente trazendo aqui para tomara, né, com essa vitória, esse encaminhamento. Lembrando que contra o Atlético Guaratinguetá, o Goiás deve mesclar alguns dos seus jogadores e ter um elenco mais alternativo. Mesmo assim, apenas um empate já garante o Verdão na primeira colocação, né, e evitando possivelmente de enfrentar o Fluminense, né? O Fluminense está em primeiro lugar na chave 14, então é importante o Goiás permanecer na primeira colocação e não pegar uma pedreira dessa, né, logo de cara no mata-mata. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário fixado da Sorte Cobet para você palpitar nesse compromisso, né, na disputa da Copa São Paulo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!